Bom dia a todos vocês, pedindo a proteção divina, que o nosso Pai coloque uma parede de proteção à sua volta, à volta da sua casa, de tudo que você possui. Que Deus me proteja quando pregando a palavra de Deus, para que eu entenda e explique corretamente. Meu Pai, dê sabedoria a todos nós. Glórias a Deus, nosso Pai, e bendito seja o seu nome. Amém. O título de hoje é Não foi pecado, foi um erro. A gente vê as pessoas constantemente se justificarem por algo que ela fez. Se é um pecado, elas dizem que foi um erro. E muitas vezes, quando foi um erro, a pessoa se sente tão mal como se fosse um pecado muito sério. Isso acontece especialmente com as pessoas mais jovens. E as pessoas, elas já têm aquele linguajar popular que dizem: errar é humano, mas pecar também é humano, não é? Pois é, mas no que diz respeito a Deus, Deus não está interessado no pecado. Deus não está interessado no lado humano. Deus quer que a gente vá para Ele puro, sem pecado. Então, por que é que a gente debate tanto, a gente discute tanto que a gente quer manter no nível humano, se na realidade a gente deve se preocupar mais no nível espiritual elevado, onde não existe erro ou pecado? Então, nós temos que pensar sempre naquilo que Deus quer de nós e não estar já treinado para fazer aquilo que o homem quer, para nos justificar diante do homem, quando nós devemos nos justificar diante de Deus. Antes de começar, para quem é novo no canal, Gotas de Luz é uma sessão que faço uma vez por semana, em que eu deixo o estudo bíblico e falo sobre algo que aconteceu, que alguém me perguntou ou que eu li em algum lugar. Esta semana ouvi falar que alguém perdeu o emprego e de uma maneira muito triste, porque ela lá trabalhando, diz ela, que erroneamente deletou um arquivo no computador que era essencial para a companhia. E o patrão, muito triste, muito zangado, a despediu. E essa pessoa está arrasada porque era um emprego muito bom. E hoje em dia ficar desempregado, diz ela, não é fácil. Tem família para cuidar e tudo mais. E diz ela que realmente foi um erro. A gente deve parar para pensar de um outro lado, vivendo neste mundo, quando a gente tem que justificar para o homem, nós temos que ver que profissionalmente falando, no caso dessa moça, se essa companhia a treinou na segurança dos documentos da firma, em como guardar a segurança de todos esses documentos, não deletando, não transmitindo para pessoas. Se ela foi treinada nessa área, assinou um documento lá, significa que ela é culpada. Mas se ela não foi treinada em nada disso e acidentalmente ela foi e deletou esse arquivo, aí ela não é culpada, é um erro. Veja como a situação fica um pouquinho difícil de se justificar. A gente, quando entra em uma companhia, eles nos dão o treinamento e a gente assina um papel, recebe um certificado, não é só para nos promover, isso é para também legalmente manter a companhia sob proteção.
Então, para essa pessoa recorrer judicialmente falando, tem essa questão aí do treinamento no meio. E aí entra a questão de um médico, por exemplo, se um médico comete um erro. Ele cometeu um erro em algo em que ele nunca foi treinado, não está no currículo da sua universidade. Aí é um erro. Mas se esse médico foi treinado, capacitado, ele foi diplomado e ele comete um erro e causa dano à vida de alguém, ele é culpado. Aí a diferença entre o erro e aquilo que vamos considerar, entre aspas, pecado. O erro tem esse lado que deve pensar que vem a parte do treinamento, que quando a gente é considerado capacitado para fazer algo legalmente, a gente tem que fazer corretamente, não é? Pois é, mas e no que diz respeito a Deus? O que é o pecado? O pecado acontece toda vez que a gente transgride a lei de Deus. A transgressão da lei de Deus vem em diferentes formas. Matar, roubar, mentir, levantar falso testemunho, adultério e por aí vai. Tem muitas coisas que é contra a lei de Deus e as pessoas fazem a si mesmo. E uma garota muito triste, arrasada, porque perdeu o celular da mãe. Mas como é que eu vou dizer para minha mãe que eu perdi o seu celular? Veja que nesse caso é um erro, porque a pessoa não teve intenção, ela perdeu o celular. Ou mesmo que você vai andando e derruba o celular numa poça de água. Isso também é um erro, não é algo feito intencionalmente. Mas o pecado seria falar, eu vou mentir para minha mãe que eu deixei o celular na casa da minha amiga. Aí já é algo feito intencionalmente para enganar a mãe. Vejam a diferença entre erro e o pecado. Derrubou o celular na lama e aí chega em casa e fabrica uma história mentirosa para a mãe, dizendo que foi atacada, um bicicleteiro bateu nela ou algo mais. Quando um erro deve ser justificado apenas com algumas verdades. A pessoa está muito chateada porque cometeu um erro, a mãe vai ficar chateada por causa do preço do celular, por causa das informações no celular, mas é algo que se resolve, não é? Diz os cientistas que quando nós cometemos um erro e admitimos, o nosso estresse diminui e automaticamente o nosso cérebro ele está mais aberto para pensar. Por exemplo, no caso do celular, se ela admitisse a culpa, provavelmente o cérebro dela iria abrir um pouco mais para ela se lembrar onde é que ela deixou esse celular. Mas o fato de que, por exemplo, vamos supor outro caso que a pessoa derrubou o celular na lama, a pessoa não está admitindo a culpa. Então, o nível de estresse mentalmente no corpo da pessoa é muito grande. E quando nós estamos em estresse, o nosso cérebro não está receptivo a nenhuma informação. E dá aquele branco total. Não sei se já aconteceu com vocês chegarem em algum lugar, você não lembra a sua senha que você digita todos os dias, não é? Estresse, cansaço, tudo isso faz com que o nosso cérebro não funcione da maneira que funciona normalmente quando nós estamos relaxados. Quando nós falamos algo pecaminoso, fazemos algo pecaminoso, como é que vem esse estresse para nós? Vem de uma forma muito peculiar, porque
as bênçãos de Deus, o próprio Deus vai se afastar de nós porque nós estamos buscando sombras em nossas vidas. Então, automaticamente, a gente vai estar engajado com o lado sombrio. E isso vai trazer para nós estresse na nossa vida, porque nada de bom a gente pode adquirir das forças sombrias e malignas que populam este mundo. Tem um outro caso de um rapaz que foi num cassino e chegou lá, ele pôs uma certa quantia de dinheiro, ganhou o dobro, pôs de novo, ganhou o dobro. E daí ele diz que animou a continuar jogando e foi jogando, até que numa jogada ele perdeu tudo. Um outro exemplo, a esposa dele começou a jogar, ganhou uma vez, ganhou a segunda, ela ficou com medo de perder, não jogou mais. Então ela ficou com uma certa quantia ali. Veja que a possibilidade de quem está ganhando querer jogar e jogar e jogar mais é maior quando a pessoa está naquela euforia, naquela vontade de realizar algo cada vez maior, porque o seu cérebro está receptivo, não porque ela está usando a razão. A esposa, nesse caso, estava com o cérebro receptivo, mas usou a razão e ela segurou aquilo que ganhou. Veja a diferença. A gente nunca deve deixar que o nosso corpo seja simplesmente comandado pelas forças naturais desta vida. Nós temos sempre que usar a nossa razão. E junto da razão vem a sabedoria. Todos nós que deixamos de usar a nossa sabedoria, nós estamos em alto risco de perdas, da gente ser enganado, da gente passar por problemas muito sérios, porque é por isso que o Divino Espírito Santo nos dá sabedoria, não é por acaso. É dádiva de Deus em nossas vidas, então a gente tem que ouvir. Quando a gente não tem o ouvido de ouvir a Deus, mas a gente está ouvindo ao homem, está ouvindo as forças sombrias, o que é que a gente vai tirar de tudo isso? Mas se a gente se treinar em ouvir sempre a Deus, fazer o que é correto, estar sempre obediente, aí nós estamos num emaranhado de bênçãos. Só coisas boas e propícias virão ao nosso encontro. A nossa maturidade, a nossa personalidade, a imperfeição, o nosso caráter, tudo isso contribui para a gente errar ou pecar. Os erros não são sempre prejudiciais, nós vimos aí, porque nós ganhamos experiência. Com a experiência, através da dor, Deus atua em nós e a gente começa a reconhecer que a gente tem que pensar um pouquinho mais. E é por isso que quando a gente admite o erro, o que acontece? O nosso cérebro vai estar automaticamente aberto para novas informações. Mas quando a gente admite que a gente pecou, pedindo perdão sinceramente a Deus, o que acontece? Nós estamos novamente receptivos para receber as ajudas do Espírito Santo que antes havia afastado de nós. Hoje em dia tem muitas pessoas, por exemplo, se posando de falsos profetas, falsos cristãos, querendo ensinar a palavra de Deus para adquirir popularidade. São CDs, são músicas, muitas coisas as pessoas hoje em dia estão fazendo por dinheiro. Isso tudo é pecado. É algo que o ser humano faz, que é bom para o ser humano, mas é contra a palavra de Deus. E daí, se nós encontramos pregadores que estão desviando as pessoas do caminho de Deus, o que é que acontece? É isso também pecado? Sim, isso é pecado.
E as pessoas dizem, nós somos humanos, nós somos falíveis, nós cometemos erros. Mas veja bem, o erro da gente dizer que a gente conhece a Deus, que a gente conhece a palavra de Deus e começa a explicar aos outros, isso é pecado e está escrito na Bíblia. Ensinar falsas doutrinas não é um erro, é pecado. Se passar por Deus ou por Jesus, dizer Deus mandou falar isso, passe essa mensagem para frente que algo muito bom vai acontecer na sua vida. Hoje um milagre vai acontecer na sua vida, passe esta oração para frente. Veja que tudo isso não é um erro, é um pecado, porque a pessoa está se passando por Deus. Ela não sabe o que é que vai acontecer na vida da pessoa, ela não sabe quais são os planos de Deus e não é Deus falando com essa pessoa para repassar nada. Porque Deus não fala isso, que tudo que Deus tinha que falar está aqui na Bíblia. E da próxima vez que Jesus chegar, vai ser algo tão fenomenal que ninguém vai perder essa informação. Não vai precisar de recadinho na rede social, porque todos vão ver que Jesus voltou. Vou ler para vocês o que é que está escrito em Levítico 22, versículo 14. Se alguém não autorizado comer das ofertas sagradas por engano, pagará ao sacerdote aquilo que comeu, mais 1/5 do valor. O que vocês acham disso? Será que alguém comeria uma oferta por engano? Eu acho que não, não é? Mas o que acontece é que a pessoa fala, eu comi, mas foi por um engano. E na realidade a pessoa sabia muito bem que era uma oferta sagrada. É isso que está acontecendo aí. Então, com esse exemplo, a gente vê que muitas coisas que a gente justifica para o ser humano, elas não são justificadas para Deus. Vamos ver outra passagem aí, está escrito em Eclesiastes 5:6. Não permita que sua boca o leve a pecar, e não se defenda dizendo ao mensageiro do templo que a promessa foi um engano. Isso deixaria Deus irado e ele poderia destruir tudo o que você conquistou. É que muitas vezes nós pecamos e somos desonestos através do falar. Eu vou fazer isto, vou fazer aquilo, promete isto, promete aquilo. E daí, quando algo se realiza, a pessoa muda de ideia e arruma uma outra desculpa. Mas Deus quer de todos nós a honestidade. Nós temos que ser honestos. Nós não podemos pecar pela nossa fala, ser um representante que desonra a Deus. Nós temos que cultivar a honradez de caráter. É isso que está falando aí. Então a gente não pode ficar trocando o pecado com o erro e o erro com o pecado. A gente tem que manter a posição de honestidade e quando a gente realmente comete pecado, a gente tem que pedir perdão, sim. E só através do perdão a gente pode se libertar da culpa. Lendo para vocês Jeremias 42, 20 e 21, que está escrito: Pois vocês não foram honestos quando me enviaram para orar ao Senhor, seu Deus, por vocês. Disseram: Diga-nos tudo o que o Senhor, nosso Deus, falar e nós o faremos. Hoje lhes disse exatamente o que ele falou, mas vocês não obedecerão ao Senhor, seu Deus, como não lhe obedeceram no passado. Aí é uma outra situação em que a pessoa pede a verdade, aquilo que Deus quer que ela faça.
como pediram a Jeremias, mas Jeremias sabia que eles só queriam saber a verdade e só queriam saber aquilo que Deus estava dizendo, mas que na realidade eles não iriam fazer nada sobre isso. Quando a gente conhece a verdade, a que é a palavra de Deus, a gente tem que fazer algo sobre isso. Se a gente não faz algo sobre isso, a gente está em pecado, porque a gente não está recebendo, a gente não está obedecendo a Deus. Mas o que é que Jeremias estava lidando naquela época? É que as pessoas queriam conhecer as revelações, tudo que Deus estava falando, mas daí elas negavam em obedecer a palavra de Deus. O que elas faziam? Elas iam atrás dos falsos profetas, dos falsos mestres. Elas adoravam ídolos. Então, tudo isso é pecado, é contra a palavra de Deus. E nesse exemplo, a gente pode ver claramente que aquilo que Jesus disse não é algo apenas do Novo Testamento, mas já vem desde o início dos tempos. O que Jesus nos disse? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é isso que ele disse? Pois é, mas não adianta a gente conhecer a verdade e não fazer nada sobre isso, porque daí não existe liberdade. A gente vai ficar sempre acorrentado no domínio satânico. Para haver liberdade, tem que haver arrependimento e tem que haver também obediência. Sem esses dois requisitos, a gente não consegue essa libertação que Jesus Cristo está falando. Foi essa a minha meditação de hoje. E eu dividi carinhosamente com vocês. Espero que tenha trazido algum tipo de conhecimento para todos vocês. Muito obrigada por participarem comigo do Gotas de Luz. E sábado voltaremos com o estudo bíblico novamente. Tem muita gente nova no nosso canal. Eu só quero dar as boas-vindas. Espero que seja duradouro, que vocês estejam com a gente e participem do estudo bíblico e também dessa transformação que estávamos falando hoje. Isso é muito importante para a sua felicidade completa e eterna junto do Pai. Sejam bem-vindos, muito obrigado, agradecendo ao Pai e que Ele abençoe a cada novo inscrito do Grupo Vida Boa, trazendo saúde, paz, esperança e tudo que o seu coração mais precisar. Vamos pedir a Jesus que nos ajude a sempre conhecer a verdade e que essa verdade nos encaminhe à nossa libertação através de uma transformação genuína e verdadeira em nós, para que nós tornemos cristãos honestos e honrados representantes do Pai aqui na terra. Senhor, peço que nos abençoe, abençoe a nossa família, abençoe tudo que nós fazemos hoje e sempre. Bom dia, meus irmãos, muita paz no seu coração. Amém.